Eu estou aqui com Emily Fletcher, alguém que mencionei diversas vezes em meu livro, O Código da Mente Extraordinária. Emily é minha amiga e uma das maiores professoras de meditação do mundo. Eu a nomeei assim. Emily tem sua própria escola, a chamada Ziva, Ziva, em Nova York, e o site dela se chama Ziva Meditation. Eu aprendi muito sobre a Emily, e o que eu gosto muito a respeito dela é como ela desmistifica a meditação. Desmistifica tantas dessas coisas que muitas pessoas consideram estranhas, e como resultado, ela dá palestras na Google, em Harvard. Mas hoje, Emily, não vamos falar sobre meditação, que sei que é o principal tema que você ensina. Quero conversar sobre algo diferente que aprendi com você. A ideia de que nós, vez ou outra, recebemos um chamado, e você se refere a isso como natureza. Algumas pessoas chamam de ser superior ou de universo. Emily usa a palavra natureza, e no livro eu conto uma história que Emily me contou, que quando a natureza chama, nós temos que ouvi-la. Então, Emily, quero que você fale um pouco mais sobre esse tema. E uma das coisas que quero que você conte pra gente é a sua história de como você ouviu sua natureza, certo? Porque olha, você conseguiu realmente algo extraordinário, ser uma atriz da Broadway e começou um negócio de sucesso realmente fenomenal em relativamente pouco tempo, sem nenhum treinamento na área. Então, como isso aconteceu? Ah, eu acho que aconteceu na hora certa. Eu cheguei na meditação logo antes dela se tornar essa sensação, e como você sabe, a meditação é a ferramenta mais incrível que existe. E agora, tantos estudos neurocientíficos dando suporte a ela, que eu acho que você não precisa fazer, mas não pode mais dizer que é bobagem. E isso ajuda bastante. Mas boa parte foi como você disse, ouvindo a natureza, o que eu chamo de seguir seu amuleto, que é basicamente ouvir aquela pequena voz dentro de você. Bem, você sabe, eu fui atriz por muito tempo. Eu estava em Los Angeles e meu namorado, na época, terminou comigo. E um mês depois, ele me ligou e disse: Eu queria perguntar se você quer vir morar comigo. E eu pensei e respondi: Sim! Abandonei minha vida em Los Angeles, me mudei de volta para Nova York e essa foi a primeira vez que eu coloquei minha vida pessoal na frente da minha vida profissional. E depois disso, minha carreira estourou. Foi muito, estourou no bom sentido. Então, foi uma lição muito boa sobre como colocar meus desejos e minha vida pessoal antes das minhas metas. Eu sei que muitas pessoas podem pensar: "Do que você está falando?", mas foi o que eu quis fazer. Então eu realmente acho que a natureza se comunica conosco através dos nossos desejos. Agora o problema é se você estiver vivendo ainda uma vida na qual você é viciado em coisas, em que você pensa que o café vai te dar energia, ou que o álcool vai te deixar feliz, ou que o dinheiro vai te fazer feliz, você está vivendo uma vida em que toda a sua felicidade está à sua frente e você se torna dependente dessas coisas. Quando você começa a praticar a meditação, você começa a ser a sua própria referência de felicidade, em vez de ter objetos como referência. E quando você está nesse espaço, fica muito mais fácil de ouvir essas inspirações, de escutar quando a natureza bater à sua porta. A forma como eu gosto de ilustrar é humanizando a natureza. Digamos que a natureza seja o dono de uma empresa e digamos que ele tenha 10 funcionários. E 5 deles chegam atrasados, cansados, de ressaca, não terminam as obrigações deles. Os outros 5 chegam com 10 minutos de antecedência, terminam todas as obrigações do dia anterior, têm várias ideias e sugestões criativas sobre um novo projeto. Para quem você daria um aumento? Quem você promoveria? A quem você daria sua próxima ideia e o seu próximo projeto? E se pensarmos na natureza como dono da empresa e em nós como funcionários, a natureza vai procurar por pessoas espertas, presentes, proativas e assumindo o controle das novas ideias. Então, o exemplo que eu uso é que a natureza está procurando por pessoas espertas e dispostas a agir. E ela tem ideias e projetos que quer realizar. Antigamente eu namorava com um popstar e ele costumava acordar no meio da noite fazendo isso. Trrr. E depois ele levantava e começava a escrever algo. E eu perguntava: O que você está fazendo? Volte para a cama. E ele respondia: Não, eu tenho que escrever, senão vou ouvir essa música na rádio daqui a 2 meses. Nossa! Esse foi meu primeiro reflexo disso. Mas depois eu vi um documentário sobre Michael Jackson, This Is It, e estavam entrevistando o agente dele. E ele disse que Michael Jackson ligava para ele o tempo todo, às 3, 4, 5 da manhã, e ele perguntava: Michael, o que houve? Ainda é madrugada. E Michael respondia: Levante, preciso que você escreva algo. E ele perguntava: O quê? E Michael respondia: Vagalumes, precisamos de vagalumes no palco. E ele dizia: Michael, qual é isso? Pode esperar até amanhã, não pode? Ele respondia: Não, escreva. E ele insistia: Não, porque se não fizermos, Prince irá fazer. Isso abriu minha mente, porque foi como um sério, o único cara que inovava tão rápido quanto Michael Jackson era Prince. Ele era o cara que estava competindo com ele. Ele estava recebendo essas inspirações e sabia que se não agisse, se não escrevesse em seu manifesto, a natureza
natureza procuraria a próxima pessoa que estivesse ligada e pronta para realizar. Eu amo essa história e eu me lembro que depois dessa nossa conversa, por eu ter muitas ideias de negócios, eu frequentemente as ponho de lado, porque tenho uma empresa para administrar, mas comecei a abordar essas ideias de forma diferente. A próxima ideia que eu tive, comecei imediatamente a trabalhar nela, não a todo vapor, mas trabalhando, compartilhando com as pessoas, criando modelos para ver o que elas achavam, e enquanto eu fazia isso, a ideia começava a se desenrolar mais e mais, e agora estamos lançando essa nova e linda tecnologia com a qual estou empolgado nos próximos 6 meses. Mas eu adoro o que você diz e acho que é muito importante ouvir esses instintos que surgem em você. Você é o escolhido. Sim, você é o escolhido. E se você escolher não agir, a natureza vai escolher outra pessoa. Obrigado, Emily. Quer dizer algo mais para quem estiver assistindo? Sim, quando você ouvir aquela pequena voz da intuição sussurrar, escute e haja. Porque o quanto antes você agir, mais inspiração você vai obter. E se torna uma linda espiral ascendente. Isso. Quero acrescentar algo. Eu lembro de ler o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e ele fala sobre a ideia de dar pequenos passos, e isso é muito importante. Eu me lembro de ouvir essa piada, não me lembro onde ouvi, mas é assim. Um cara queria muito ganhar na loteria, então ele meditava todos os dias visualizando a si mesmo ganhando na loteria. Depois ele começou a pedir a Deus todos os dias para ganhar na loteria. E um mês se passou, um ano se passou, e ele meditava 5, 10 vezes por dia. Visualizava e pedia a Deus para ganhar na loteria. E 50 anos se passaram e ele continuava fazendo isso, a mesma coisa. Até que um belo dia ele foi atravessar a rua e foi atropelado por um ônibus. Então ele chegou no céu, encontrou com Deus e perguntou: Ei, o que houve? Eu meditei todos os dias 10 vezes, pedi para você me ajudar a ganhar na loteria. E Deus respondeu: Você poderia ter pelo menos comprado um bilhete. Então a ideia é dar pequenos passos, e no livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, ele fala sobre pequenos passos e diz que os pequenos passos mostram intenção. Você não precisa saber se está dando os primeiros passos certos, simplesmente dê o passo. Se está pensando em começar uma empresa, mas não tem uma ideia certa, vá registrar o nome da empresa. Foi isso que eu fiz quando registrei a Mind Valley. Esse é um pequeno passo. E é isso que acontece quando você dá o primeiro passo. Uma próxima fração de informação chega e depois outra. E esse é o objetivo. Seu primeiro passo pode ser meio torto, mas se você começa a se autocorrigir, logo você chegará lá. A maioria das pessoas está apenas esperando aquela resposta clara chegar. Não é assim que funciona. Você tem que seguir com o que tem. Você se autocorrige, depois alcança o objetivo. E os pequenos passos são muito importantes. Você tem que agir com a inspiração. Sim, isso é muito lindo e me lembra de algo que eu sempre conto para as pessoas. Quando você recebe uma inspiração, você costuma se preocupar com quando aquilo vai acontecer e como deve fazer. Mas o quando e o como não dependem de nós, apenas o que e o porquê. O que eu quero e por que eu quero. Se você deixar isso bem claro e começar a dar os primeiros passos, quando e como vão se resolver sozinhos. Mas todos nós tentamos controlar o resultado e o tempo, quando na verdade você só recebe a inspiração, depois age e começa a se autocorrigir durante o processo. E depois, o que for para acontecer, vai acontecer. E é isso que queremos dizer com viver da inspiração. Obrigado por assistir essa breve entrevista com Emily Fletcher. Tchau, amigas.